Olá, bem-vindos ao História em Casa. A aula de hoje é sobre os árabes e o islamismo. Primeiramente, a gente precisa entender uma localização de tempo. Então, aqui a gente vai falar de uma história que vai acontecer a partir do século VII, né? Que aí vai ser a história de Maomé, que a gente vai abordar no próximo vídeo. E para a gente entender os árabes e o islamismo, é importante a gente ter um dicionário, algumas palavras que vão aparecer aí ao longo dos próximos 2 vídeos também. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, a palavra árabe. Árabe significa uma etnia ou uma língua, né? Então, quem nasce na Arábia Saudita é árabe e quem nasce lá fala um idioma que é o árabe, certo? Outra palavra importante que vai aparecer aqui é o islamismo. Então, o islamismo é a religião e o muçulmano ou muçulmana são os religiosos, os seguidores do islamismo, tá? Então, a gente precisa agora compreender também a localização geográfica. A gente está falando da Ásia, que reduzindo um pouco mais, a gente vai falar do Oriente Médio. Reduzindo um pouco mais, nós vamos falar de um país chamado Arábia Saudita, e essa história vai começar dentro da Arábia Saudita, numa cidade chamada Meca, tá? A Arábia Saudita fica na Península Arábica e geograficamente a gente vai ver aí que tem um clima semiárido ou desértico. É importante a gente saber disso para saber como que esse povo vai se organizar para viver também. Então, com esse clima semiárido ou desértico, a gente vai ver que no deserto vai ter alguns oásis, onde vai ter água e vegetação em meio ao deserto, e aí vão viver alguns grupos sociais aí. Já falando de grupos sociais, nós vamos falar de organização social e política. Então a gente vai entender que os árabes, nesse século VII, eles eram organizados ou divididos em grupos urbanos e grupos que viviam no deserto, que eram chamados de beduínos, que eram nômades. Então, como nós sempre estudamos, eles vivem numa determinada região, consomem ali o que há de necessidade para a sua existência. Quando se esgota esses recursos, eles mudam de região, tá certo? Então, a gente vai entender aí que eles viviam em tribos. Essas tribos são chefiadas por patriarcas, né? A palavra patriarca deriva de pai, então vai ser um homem, né? E a gente vai ver que eles são organizados por laços de família. Nesse primeiro momento não há leis escritas, isso a gente vai falar nos próximos vídeos, tá? Então um grupo de famílias então vai formar uma tribo e eles vão escolher uma pessoa para lhe representar. Geralmente é um homem mais velho e ele vai receber o título de Sheikh, X-E-Q-U-E, tá? Então a gente vai ver que esses hábitos deles vão ser transmitidos oralmente, sempre um homem mais velho organizando essa tribo. Religiosidade. Bem, as coisas vão mudar, mas aqui como a gente está falando do século VII, para entender como que viviam os árabes antes do islamismo, a gente vai dizer que eles eram politeístas, portanto a crença em diversos deuses. Sua cidade, Meca, que era a principal cidade neste momento, tinha várias estátuas de diversas divindades, isso que fazia girar o comércio na cidade, que a gente vai abordar também um pouco mais para frente, tá certo? Os rituais, existia um ritual de peregrinação até a cidade de Meca, num lugar chamado Kaaba, que lá tem uma pedra negra. Então a gente vai ver que os islâmicos ou os muçulmanos vão utilizar esse local como lugar sagrado também, a partir do surgimento do islamismo. E aí, para a gente entender, fechando esse vídeo, a economia e o comércio daquela região, ao sul da península vai haver criação de animais, algumas regiões vai ser possível a agricultura, como trigo e frutas, como tâmaras, figos, damasco, tá? E aí 2 cidades vão se desenvolver bastante em comércio e artesanato. Meca, que já foi citado aqui, e a outra é Latreb ou Yatreb, certo? Aí só para a gente finalizar,
Meca atualmente tem uma economia voltada para a exportação de petróleo. Cerca de 24% do petróleo mundial está nessas terras. Então nós vamos ficando por aqui. Esse é o primeiro vídeo sobre os árabes e o islamismo e nos vemos no próximo vídeo. Até!